Olá pessoal, então hoje a gente vai falar um pouco sobre os mecanismos de patogenicidade que as bactérias desempenham para poder promover quadros sintomáticos, quadros patológicos. Bom, vamos começar com algumas definições, tá? Basicamente, quando a gente fala em patógeno, a gente está se referindo a agentes que são causadores de algum tipo de doença, tá? Doenças infecciosas nesse caso. Patogenicidade é um caráter que a gente utiliza, um caráter qualitativo que a gente utiliza para dividir esses organismos em não patogênicos, aqueles que não são capazes de desenvolver nenhum tipo de doença, em hospedeiro algum, normalmente organismos ambientais, por exemplo. Mas a gente também tem aqueles que são considerados patogênicos, por exemplo, Mycobacterium tuberculose é um organismo patogênico, e temos também aqueles outros micro-organismos que podem ser considerados oportunistas, que só vão conseguir promover doença em condições muito específicas. A patogênese, então, seria o processo total, né, pelos quais o patógeno promove a manifestação sintomática, as alterações do organismo. E já a virulência de determinado patógeno, essa sim é uma característica quantitativa. Então a gente determina se um patógeno ele é mais ou ele é menos virulento, o que normalmente tem a ver com o nível de agressividade ou quão capaz ele é de promover doença. Tá? Obviamente que parece que esses valores eles são absolutos, mas não são. Eles dependem muito do hospedeiro, do agente e também de outras características, como, por exemplo, o estado de competência imune do hospedeiro. Então, a gente tem organismos que são patogênicos para uns e que são não patogênicos para outros e que podem ser oportunistas e assim por diante. Tá? Bom, a gente tem outros termos também, que é bom a gente falar um pouquinho, que é a toxigenicidade, que seria então a capacidade de produzir toxinas que algumas bactérias têm. A infecção seria a própria entrada do micro-organismo no sítio de alvo, né, do hospedeiro. A colonização é quando ele consegue se fixar, então ele consegue utilizar o substrato, fazer uma adesão duradoura e aí então prolongar o processo de infecção. E a doença em si são os sinais e sintomas clínicos que a gente observa associados ao quadro infeccioso. Okay? Bom, quais são as portas de entrada que um organismo pode encontrar no nosso corpo? Basicamente, membranas mucosas são as principais. Tá? Então a gente vê a conjuntiva, a membrana nasal, a mucosa nasal, a mucosa oral, a urogenital e o gastrointestinal. São os principais. Tá? A pele em si, ela é uma barreira, quando ela está íntegra, ela é uma barreira excelente. A gente tem pouquíssimos casos na literatura de micro-organismos que têm adaptações para conseguir passar pela barreira da pele, e ainda assim a comunidade científica ainda vê isso com um pouco de relutância. Porém, quando a pele ela tem a sua integridade comprometida, por exemplo, uma abrasão, um corte, aí ela perde completamente a capacidade de impedir a entrada do micro-organismo. Então, a partir desse momento, então, os micro-organismos podem fazer entrada por via parenteral, pode entrar nos tecidos diretamente e até mesmo cair na corrente sanguínea. Tá? Bom, as portas de entrada, na verdade, elas não estão. A gente diz que elas não estão escancaradas. As portas elas ficam fechadas, tá? Basicamente, o que acontece é que, por exemplo, em cada uma daquelas mucosas em que a gente vê que são possíveis portas de entrada, existem estruturas ou então mecanismos para tentar evitar ou impedir o micro-organismo de acessar. Por exemplo, na mucosa ocular a gente tem a lavagem pelas lágrimas, a lisozima presente na lágrima, então, se vocês se lembrarem, a lisozima cliva o peptídeo glicano, então enfraquece a parede de bactéria. No trato respiratório, a gente tem o próprio muco que impede que o micro-organismo chegue até o pulmão. O epitélio ciliado, que fica jogando esse muco para fora, então evitando que o micro-organismo chegue até os pulmões. E quando, no pulmão mesmo, a gente já tem lá os macrófagos alveolares, que são residentes dos alvéolos, e eles são capazes de fazer a fagocitose de muitos micro-organismos que chegam ali. Então é uma primeira linha de defesa.
Como eu falei, a pele ela tem a barreira anatômica, mas além da própria barreira anatômica, ela também tem secreções antimicrobianas. Alguns tipos de ácidos graxos, até mesmo a quantidade de sal que vem pelas glândulas sudoríparas, elas também acabam evitando ou dificultando a colonização para alguns grupos de micro-organismos. Tá? No trato geniturinário, a gente tem que pontuar que o próprio fluxo urinário, a acidez da urina e o ácido lático vaginal e as lisozimas também presentes no muco cervical, todas elas têm um papel bastante importante para o controle da população microbiana nessas regiões. E já no trato digestivo, a gente tem alguns estágios ao longo do trato digestivo, ou algumas fases no trato digestório, que impedem ou que dificultam a colonização. Por exemplo, a própria acidez estomacal, a microbiota presente do próprio paciente, a gente vai falar um pouco disso na aula de microbiota, mas ela é importantíssima, e a bile, no caso em especial contra bactérias gram-positivas. Tá? Bom, então, não quer dizer necessariamente que qualquer uma das barreiras que a gente, porventura, possa encontrar, se elas estiverem comprometidas, não quer dizer que vai ser uma infecção de certo, tá? Porque a gente tem inúmeras respostas contra o micro-organismo. Bom, quando a gente fala desses patógenos, então, tem uma coisa que a gente tem que levar bastante em consideração, que é o número de patógenos que está chegando em contato com o hospedeiro. O número de invasores faz muita diferença. Aqui nesse gráfico, vocês estão vendo o seguinte. A gente tem dois gráficos que estão o número de células injetadas, ou células ou de Streptococcus pneumoniae, também chamado de pneumococo, ou de Salmonella typhimurium. Tá? Nesses dois casos, vocês veem ali a porcentagem de camundongos mortos. Existem dois índices epidemiológicos que a gente utiliza, na verdade não são epidemiológicos, perdão. São dois índices de virulência que a gente utiliza, que são o DI50 e o DL50. D quer dizer dose. Então, dose de infecção é DI50. Significa que o número de micro-organismos que eu preciso para que 50% das minhas cobaias, meus camundongos, eles adoeçam, tá? Manifestem sintomas de doença. E o DL50, então, seria a dose de micro-organismo necessária para promover a morte de metade da minha população de cobaias. Tá? Isso são medidas de virulência. Então, se a gente comparar, por exemplo, Streptococcus pneumoniae e Salmonella typhimurium, que são duas bactérias patogênicas, quando a gente observa para o DL50, então vejamos, o DL50 estaria mais ou menos aqui. Para conseguir a morte de 50% dos camundongos, eu vou precisar aqui entre 10 e 100 células de Streptococcus pneumoniae. Para conseguir o mesmo nível de morte, usando salmonella, eu vou precisar entre 1.000 e 10.000. Ou seja, para matar a mesma quantidade de camundongo, eu preciso de muito mais células de Salmonella typhimurium, o que me quer dizer que, neste caso, em relação a este hospedeiro, a Salmonella typhimurium é bem menos virulenta do que o Streptococcus pneumoniae. Okay? Essa virulência, ela vai depender, ela pode variar de acordo com o hospedeiro, pode variar de acordo com o agente, mas também com a porta de entrada que está sendo utilizada. Como assim? Veja, olha o exemplo do antraz, tá? Então, o bacilo anthracis. Foi utilizado algumas décadas atrás até como arma biológica. Então, veja, ele é capaz de promover pneumonia, ele é capaz de promover infecções gastrointestinais e é capaz de promover infecções de pele. Só que, essa é uma bactéria que ela esporula, inclusive, tá? A quantidade de esporos necessários para promover cada um dos quadros sintomáticos é diferente. São portas de entrada distintas. Por exemplo, para o antrax promover aquela ferida de pele, aquele carbúnculo enorme, ele precisa ter uma abrasão de pele, senão ele não vai conseguir passar pelaquela barreira inicial. Mas são necessários entre 10 e 50 endósporos para promover aquela manifestação sintomática da infecção de pele, que é isso que vocês veem logo aqui embaixo. Tá? Na figura aqui do lado, o que vocês estão vendo são basicamente os streptococcus, streptobacillus esporulados. Tá? Então, são bacilos em cadeia que têm esporos. Para conseguir promover a infecção respiratória, são entre 10 e 50 mil, e para o gastrointestinal, entre 250 e 1 milhão de endósporos. Justamente porque vão ter muito mais linhas de defesa em cada uma dessas, para utilizar cada uma dessas portas de entrada. Bom, uma vez que o micro-organismo entrou no organismo do hospedeiro, ele vai ter que aderir.
tá? Ele vai ter que aderir em algum substrato. E essa adesão, ela é uma ligação específica. Então, é uma ligação de uma estrutura chamada de adesina, que está presente na bactéria, e um receptor, que está presente no hospedeiro. Essa ligação é chave fechadora, tá? Então, é uma ligação específica, não acontece de maneira inespecífica. As adesinas bacterianas, elas podem ser tanto proteínas quanto glicoproteínas ou lipoproteínas. Já os receptores, eles podem ser proteínas ou açúcares, tá? Que estão presentes na superfície da célula do hospedeiro. E é isso que vai determinar, na maior parte das vezes, a porta de entrada do patógeno. Porque ele vai ter que ver se ele consegue utilizar aqueles receptores que estão na porta de entrada específica. Tá? Bom, mas nem sempre isso acontece. Eu vou passar um videozinho para vocês de um exemplo de uma Escherichia coli, que é um tipo de Escherichia coli patogênica. Lembra que eu falei que tem Escherichia coli que são patogênicas e outras não? Essa é chamada de EPEC, que é Escherichia coli enteropatogênica. E eu vou narrando para vocês o que acontece aqui com ela. Então, esta parte aqui que vocês estão visualizando em escuro é o lume intestinal, e aqui a gente está vendo as microvilosidades. Basicamente, o que vai acontecer? Um primeiro reconhecimento do tecido, da superfície tecidual, pelos flagelos, mas isso ainda não é adesão, ok? Aí, acontecendo esse reconhecimento, ele então traz para a proximidade do tecido a bactéria, e aí então a bactéria vai começar a fazer a interação para fazer a adesão. Veja que interessante neste caso. Então, aqui na superfície da bactéria, a gente tem um sistema de secreção chamado do tipo 3, que é como se fosse uma agulha. Então, ele vai inserir e vai perfurar a membrana do enterócito e vai enviar para esse enterócito os receptores, porque esse enterócito não tem os receptores para as adesinas dessa bactéria. Olha que interessante. E nem por isso ela deixa de aderir ao enterócito. Então, ela obriga, ela faz o receptor e coloca o receptor na célula onde ela vai fazer a adesão. Então, que é o que vocês estão vendo aqui em vermelho. Associado, neste caso específico, né, vocês percebam que existe uma enzima azul aqui. Essa enzima ela vem associada a esse receptor e ela só se ativa quando esse receptor liga na adesina bacteriana. E aí essa enzima começa a agir. Quando ela começar a agir, só para mostrar para vocês que agora vai acontecer a ligação, pronto, aderiu. Essa é uma adesão irreversível, então é estática, né? E aí o que vai acontecer depois disso? Vão mandar os efetores, e esses efetores aqui vão começar a alterar o metabolismo de actina. Então eles vão polimerizar a actina, de modo que eles vão mexer no citoesqueleto eucariótico, né, do enterócito, e aí eles vão começar a empurrar a superfície da célula. Então é como se ele começasse a fazer isso aqui. Vocês vão ver como ele vai ficar. Vai formar como se fosse uma espécie de pedestal. A polimerização está aqui. Isso aqui tudo em amarelo são os polímeros de actina. Agora, isso a gente está vendo de dentro da célula do enterócito. Agora a gente vai pular para o lado de fora. Olha o que está acontecendo. Se vocês observarem aqui, está formando um pedestal. Tá vendo? O pedestal está basicamente por aqui. Vamos continuar. Bom, então normalmente o que acontece? No processo de infecção, o micro-organismo ele vai ser reconhecido aqui por um receptor, tá? E ele pode fazer a adesão, mas também existem células de defesa que procuram reconhecer esses micro-organismos. Então, o que ela vai fazer? Justamente o que a gente está conseguindo enxergar aqui do lado. O fagócito, ele reconhece a superfície da bactéria, fagocita ela, e aí dentro do fagócito vão ter as vesículas de lisossomo com as enzimas degradativas que vão se fundir ao fagossomo formando o fagolisossomo. O fagolisossomo, então, degrada aquele micro-organismo que está dentro do fagossomo e excreta aqueles resíduos que advêm da degradação da bactéria. Tá? Então esse é o caminho normal de resposta
a língua de defesa por fagócitos. Algumas bactérias, todavia, não ficam na superfície dos tecidos. Elas entram no tecido e também dentro das células. Desculpa. Então, basicamente, o que acontece? Aqui vocês estão vendo um exemplo de uma bactéria. Primeiro ela vai fazer o reconhecimento da superfície. Muitas vezes ela precisa fazer um primeiro passo de adesão. E daí depois ela vai fazer a entrada no tecido via junções entre células. Enfim, existem inúmeras maneiras disso acontecer. Vou mostrar um vídeo para vocês de como que pode acontecer a internalização da bactéria no enterócito. Porque veja, como é que ela vai entrar no enterócito? Lembre-se que o enterócito não é uma célula fagocitária especializada. Então vamos ver. Então nesse caso aqui, a gente está vendo a salmonela, tá? Um caso de salmonela. Então ela vai fazer primeiro uma adesão. Fez adesão, sistema de secreção do tipo 3, ela introduziu os efetores. O que esses efetores fizeram? Moldaram os polímeros de actina de modo que fizessem pseudópodos e fagocitarem a bactéria. Veja, ela transformou o enterócito num fagócito. Aí a bactéria está ali dentro do fagossomo. Só que ela produz alguns tipos de proteínas e outros tipos de fatores de virulência que impedem que as vesículas de lisossomo se fundam ao fagossomo. Então ela fica protegida ali dentro. Tá vendo? Foi exatamente o que ela fez agora. Então, ó, vejam que estão chegando as vesículas de lisossomo, elas não vão se fundir, ó. Tá vendo? E a bactéria se multiplica livremente protegida dentro do fagossomo, dentro da célula hospedeira. Nesse caso, um enterócito. Ok? Bom, existem alguns mecanismos, né, que a gente encontra normais de interação do macrófago com a bactéria. Então veja, aqui é a via normal de degradação. Bactéria reconhecida, fagossomo, funde com lisossomo, degrada, vai embora. Na fase 2, evasão de contato. Significa que a bactéria ela impede que a adesina dela seja reconhecida ou algum outro tipo de padrão molecular seja reconhecido pelo fagócito. Então, ele como se fugisse do fagócito. Existe um outro problema, um outro mecanismo, que seria, eu não impeço o reconhecimento pelo fagócito, mas eu impeço que ele me fagocite, que é o que a gente está vendo aqui no passo 3. No 4, ele não impede nem que fagocite, mas ele impede, que é como aconteceu ali com a salmonela, que o fagossomo se funda com o lisossomo. Então não forma fagolisossomo. Ela fica vivendo ali no fagossomo. Existem outras bactérias, todavia, que são extremamente resistentes, inclusive ao fagolisossomo. Então elas não impedem isso. Tá? Então elas vivem no fagolisossomo mesmo. Ok? E existem alguns outros mecanismos que a gente ainda não conhece muito bem, mas que a gente imagina que tenham ou que não sejam nenhum desses 5 descritos. Ok? Bom, uma vez que a bactéria entrou, infectou o hospedeiro e começou a colonizar o hospedeiro, invadindo o tecido, se multiplicando, ela vai ter que lidar com a resposta imune do hospedeiro. Então aí entram os princípios de evasão do sistema imune. Tá? Por exemplo, bactérias que vivem fora das células, extracelulares. Existem aqui 4 mecanismos muito conhecidos de evasão. Variação antigênica, inibição da ativação do sistema complemento, resistência à fagocitose e varredura de intermediários reativos de oxigênio. Bom, inibição, a resistência à fagocitose eu já falei agora há pouco para vocês. No próximo, 2 slides para frente eu vou falar um pouco sobre variação antigênica, para vocês entenderem. Eu não vou falar muito sobre inibição de sistema complemento, porque vocês vão ter isso em imunologia. Mas basicamente é como se fosse impedir um dos primeiros passos da resposta imune, degradando alguns componentes dessa via. Espécies reativas de oxigênio são algumas das armas utilizadas por algumas células de defesa. Alguns patógenos têm enzimas muito boas para detoxificar essas espécies reativas, então elas são resistentes às espécies reativas de oxigênio. Tudo fora da célula isso, tá? E a gente tem também aqueles mecanismos de evasão pelas bactérias intracelulares, ou seja, elas estão dentro da célula. Uma delas, inibição da formação do fagolisossomo, como mostrei para vocês agora há pouco, tá? Então ela pode viver no fagossomo. Da mesma maneira como os extracelulares também pode impedir ou degradar as espécies reativas de oxigênio, em especial se ela viver dentro de fagolisossomo.
E ela pode também conseguir romper a membrana do fagossomo e ela vai ficar no citoplasma direto. E aí não tem como ela ser reconhecida por nenhum mecanismo da célula. Tá? Bom, essa aqui é a variação antigênica que eu falei para vocês. Ops. Basicamente, o que acontece? A bactéria começa a mudar os antígenos que ela tem, porque ela tem uma possibilidade enorme de combinações de antígeno na superfície da célula. E se ela começar a mudar essas combinações, pode ser que aqueles anticorpos que estejam presentes no hospedeiro contra ele não reconheçam mais a superfície do patógeno, e aí ele não vai ser combatido por anticorpo. Tá? Existem o combate via célula de defesa, mas não por anticorpo. A gente tem outros. Isso tudo que. Todas essas estruturas que genericamente fazem com que o patógeno fuja, escape do sistema imune, são chamadas de evasinas. Todas as estruturas que genericamente promovem a fixação da bactéria, a adesão da bactéria num substrato, são chamadas de adesinas. Enquanto aquelas envolvidas na invasão das células são as invasinas. Tá? Então aqui mais dois exemplos de evasinas são a proteína M de Streptococcus pyogenes e os ácidos micólicos presentes na superfície na parede de Mycobacterium tuberculose. No primeiro caso, impede a ativação do sistema complemento. Como eu falei para vocês, não forma sistema complemento, que é um complexo de proteínas que forma poro na membrana da bactéria. Então ele impede que isso aconteça. E os ácidos micólicos, por exemplo, impedem ou fazem com que a bactéria seja resistente à digestão por esses fagócitos. Outro exemplo de evasina bastante interessante são as cápsulas. Eu mostrei para vocês na nossa primeira aula a importância da cápsula, duas bactérias da mesma espécie, uma com cápsula, outra sem cápsula, o que acontecia com a fagocitose. Então tem um experimento clássico de determinação de transferência horizontal de genes que aconteceu utilizando o Streptococcus pneumoniae, que é esse exemplo aqui de baixo. Então, que ele fazia simplesmente com que as bactérias que perdiam cápsulas perdiam a capacidade de promover a doença. Tá? Então, nessa figura a gente vê essa região aqui mais clara, mais translúcida, ao redor do diplococo. Temos outros tipos de evasinas, por exemplo, exoenzimas, enzimas secretadas. Um exemplo delas, proteases de IgA. IgA são imunoglobulinas que a gente encontra bastante em mucosas. Então, o que acontece? Por exemplo, na cavidade oral, a gente tem muita IgA, especialmente no suco dental. Tá? O que acontece é que essas bactérias elas secretam essas enzimas que clivam, que degradam anticorpos. Então, elas fogem da resposta imune humoral. Né? A gente também tem outros tipos de enzimas, como, por exemplo, as coagulases e as quinases, que têm efeitos contraditórios uma ao outra. Então, as coagulases elas fazem um coágulo ao redor do micro-organismo, elas fazem com que a infecção fique focal, mas protegida de anticorpo, de célula de defesa. E, por outro lado, em algum momento, ela vai ter que disseminar para outros tecidos ou até mesmo para outros hospedeiros. Nesse momento, ela tem que desfazer aquele coágulo de fibrina e, para isso, ela usa uma quinase. Então, também secretada, se ela quer variar entre infecção localizada e infecção disseminada. Temos outros tipos de enzimas que também estão envolvidas na disseminação e na infecção, por exemplo, hialuronidase e colagenase, que destroem colágeno e ácido hialurônico, para fazer com que ela consiga penetrar nos tecidos, porque lembre, as células elas são justapostas com tecido conjuntivo. Para a bactéria conseguir passar entre duas células, ela tem que degradar o que tem em duas células para conseguir passar. Tá? Então é basicamente o que acontece aqui. De maneira geral, existem alguns mecanismos de promover a lesão num processo patogênico. Então, existem a liberação das toxinas, podem ser exo e endotoxinas, tá? Elas podem agir sistemicamente ou localmente. Pode haver a lesão direta localizada, que advém ou dos produtos de metabolismo, ou de enzimas degradativas, como eu acabei de falar para vocês, como quinases, colagenases, proteases e assim por diante. E temos a própria imunopatogênese, que é uma resposta aguda, exacerbada, disparo de respostas autoimune, deposição de imunocomplexos, formação de granulomas, tá? Que são respostas mais complexas. Eu não vou entrar muito em detalhes na parte da imunopatogênese, porque vocês vão ver isso no semestre que vem em imunologia. Tá?
Bom, continuemos então. Outra estratégia é o carenciamento nutricional. Então, os hospedeiros eles tentam carenciar ou sequestrar nutrientes para dificultar a colonização por patógenos. Um dos elementos mais utilizados para isso é o ferro, que é um elemento essencial. Até hoje a gente tem 2 micro-organismos só que foram descritos que são capazes de sobreviver sem ferro. Todos os demais conhecidos até hoje precisam de ferro. O ferro é essencial para eles. Só para efeito de curiosidade, essas 2 bactérias que conseguem viver sem ferro é Borrelia burgdorferi, que é uma espiroqueta causadora do doença de Lyme, que a gente quase não tem no Brasil. E a outra seriam os lactobacilos. Tá? Então, o que as bactérias tentam fazer para contornar esse problema? Veja, na corrente sanguínea tem muito pouco ferro livre. Onde está o ferro, basicamente? Tem um pouco de ferro livre, mas pouca coisa, e a maior parte dos ferros está dentro da célula, associado ao grupo M nas hemácias, certo? Esse ferro extracelular ou ferro associado a outras proteínas vão ser sequestrados por um composto chamado de sideróforo. Sideróforo tem altíssima afinidade, ele vai lá e tira o ferro dessas proteínas, por exemplo, transferrinas, hemoglobinas, lactoferrinas, ferritinas, que são proteínas tocadoras de ferro, e aí leva para dentro da bactéria. Pronto, supriu as necessidades nutricionais. Mas não é a única maneira, tá? Existem outras maneiras, mas daqui a pouquinho eu chego nelas para você. Então vamos falar sobre as toxinas. Então, como eu estava falando, existem as exotoxinas, que são secretadas, e a gente pode ter bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas, que produzem isso, e temos as endotoxinas. Essas são exclusividade das bactérias gram-negativas, e a gente já falou na primeira aula a respeito do LPS. Mas vamos lá falar mais um pouquinho. O LPS é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, composto pelo antígeno O, que é então essa subunidade de repetição de açúcares, um açúcar central, que é o polissacarídeo de núcleo, e o lipídio A, que esse é a endotoxina, está embebida na membrana externa e só é liberada quando a bactéria ela é fagocitada, degradada, e aí o fagócito ele reconhece isso aqui e começa a produzir as citocinas pró-inflamatórias e joga isso na corrente sanguínea. Então essas citocinas elas podem chegar em hipocampo, tálamo, fazem para todo o corpo. Então elas vão sinalizar o corpo todo que há um processo de infecção em decorrência. Tá? As exotoxinas, ao contrário das endotoxinas, elas são produzidas em baixas quantidades. Né? As endotoxinas elas são diretamente proporcionais à quantidade de células bacterianas de patógeno que estão presentes. Tá? Já a exotoxina não. Então elas são normalmente muito solúveis, são secretadas para fora da célula, né? Elas causam uma doença, elas não causam infecção. Tá? E é muito importante a gente saber disso, porque tem algumas doenças que o processo infeccioso em si não é problemático. Como, por exemplo, infecção por Clostridium tetani, infecção por Clostridium botulino. Não é o próprio micro-organismo que causa a lesão, mas a toxina que eles produzem. Tá? Então, as exotoxinas a gente divide elas em 3 categorias. Citolíticas, que destroem membranas, promovem lise celular. As do tipo AB, que na verdade são toxinas que tem duas porções. Uma entra na célula e a outra reconhece só a célula. E a gente tem um terceiro tipo, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas provavelmente vocês vão ver isso com mais atenção em imunologia, que são os superantígenos. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses tipos de exotoxinas. As mais conhecidas são as hemolisinas e as leucocidinas. Hemolisinas elas promovem lise, quebra de hemácia. Qual é o intuito principal? Captura de ferro. Como eu falei para vocês, se você promove a lise da hemácia, dentro da hemácia tem o quê? Hemoglobina, ela vai liberar a hemoglobina, grupo M carregado de ferro, a bactéria consegue captar o grupo M e utilizar o ferro. Leucocidinas são basicamente toxinas que promovem a degradação de fosfolipídios, formando poros na membrana de leucócitos, especialmente. Tá? Mas não só de leucócitos, pode acontecer isso para outras bactérias também. Aqui embaixo, à direita, vocês estão vendo exatamente um meio de cultura com sangue, e a gente vê 3 tipos de padrão de hemólise que são encontrados com bactérias que produzem hemolisinas. O beta, que está escrito aqui, significa que a hemólise é total, não sobra célula nem bilirrubina. Já a alfa, sobram ainda algumas células e sobra bilirrubina do processo de degradação de hemoglobina até o grupo E. E a gama significa que ela simplesmente não é capaz de lisar as células.
As exotoxinas do tipo AB, elas são bastante conhecidas, então a gente tem toxina colérica, diftérica, todas elas agem dessa forma. Vou explicar para vocês como acontece com a toxina colérica. Basicamente, na primeira figura aqui, a gente tem um funcionamento normal do intestino. Então aqui a gente tem o lúmen, as células epiteliais, sangue. Então, normalmente, captação de sódio do lúmen para o sangue. Tá? Quando acontece, então, quando a toxina entra em contato com os receptores do enterócito, a porção B reconhece e internaliza a porção A. Tá? Essa porção A, ela vai modular, ela vai alterar a atividade de uma enzima chamada adenileuciclase. Ou seja, ela aumenta a quantidade de AMP cíclico dentro dessas células, e esse desbalanço do AMP cíclico vai fazer com que o processo de homeostase de íons dessas células também seja comprometido. O que vai acontecer? Com esse aumento do AMP cíclico, a célula deixa de captar sódio e começa a secretar íons cloreto e carbonato. Tá? Então, vai ter tanto íon sódio, cloreto e carbonato no lúmen que ele vai começar a sequestrar por osmose água. Então, essa solução de água e íons, ela fica esbranquiçada, parecendo água de arroz. E é um volume tão grande que um paciente com infecção por cólera, ele é capaz de perder entre 20 e 30 litros de água por dia. Então, é uma diarreia extremamente perigosa porque ela causa desidratação e leva à morte se não tratada. Tá? Então, nosso último tipo de exotoxina são os superantígenos. Aqui, só um esqueminha para vocês entenderem como acontece mais ou menos o início da resposta imune. Então, a gente tem células que apresentam o antígeno, elas pegam o antígeno bacteriano e mostram para outras células de defesa, por exemplo, o linfócito T, que vai mediar a resposta. Existem alguns desses antígenos que fazem com que essa interação seja muito forte. Então, a liberação é muito grande, uma proliferação de linfócito e liberação muito grande de citocina. Isso vai dar uma resposta imune exacerbada. Então, pode ter febre, vômito, diarreia e choque séptico também. Tá? Aliás, perdão, choque tóxico. Então, esses são superantígenos. Bom, pessoal, por fim, para resumir um processo de infecção, o micro-organismo ele tem inúmeras portas de entrada, ou pode ter uma só, né? Na verdade, existem portas de entrada. Deve-se levar em consideração qual é o mecanismo de adesão, de invasão, enfim, qual é o mecanismo de infecção desse patógeno, o número de patógenos que estão envolvidos, a resposta imune do hospedeiro e como esses patógenos vão fugir da resposta imune, que tipo de lesão que a atividade do micro-organismo, a presença do micro-organismo vai acabar acometendo para o hospedeiro e como que ele vai sair, porque ele vai ter que ir para outros tecidos, mas também ir para outros hospedeiros. Tá? Então tudo isso tem que estar ligado e tudo isso só é capaz, só é possível porque os micro-organismos têm um arsenal de proteínas, de enzimas que permitem cada um desses passos acontecer. Ok?